E aí, gente, beleza? Ó, nessa live daqui eu vou sombrear um cervo, beleza? Deixa eu só deixar tudo aqui na posição certinha para vocês conseguirem ver melhor. Dá um pouquinho mais de... deixar um pouco mais perto aqui. Pronto, acho que agora tá melhor. Começando aqui pelo olho dele, né? Eu vou fazer o sombreado aqui do olho e vamos ver como é que vai ficar. Deixar um pouco mais pra cá. Aí. Fã Clube Tesb, e aí, beleza? E aí, Jefferson, tudo bem? Ó, começando aqui sombreando o olho dele, né? Porque é uma das partes mais importantes em quase qualquer desenho, né? O olho. Aí. Aí, gente, é a primeira vez que eu tento fazer um cervo realista, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Aí achei legal pra mostrar aqui na live pra vocês. Aê, Fã Clube Tesb, obrigado, viu? Deixar um pouquinho menos de brilho aqui. Agora vamos sombrear logo o nariz. Ó, como essas partes aqui são bem escuras, eu já tô fazendo logo de lapiseira. Porque lapiseira tem um pouco mais de precisão, né? E quanto mais precisão, mais escuro dá pra fazer o desenho. Bibi... E aí, Bianca, tudo bem? Ó, sombreando aqui o nariz. Eu vou deixar algumas partes em branco, né? Pra dar aquele brilho. Aí, ó, já dá pra ver o focinho dele e os olhos. Essa parte aqui do focinho tem uns pelinhos bem branquinhos. Então eu vou poder fazer com bastante leveza, sem forçar nada. Só para dar o efeito de pelo mesmo. E aí, a boca dele aparece aqui no fundo. Aquela boca bem marcada, né, de animal. É legal que quanto mais animal você desenha, mais você percebe como eles são, né? Ah, e tem uma dica legal. Eu tô tentando fazer mais animal realista, né? E tem uma facilidade, porque rosto de pessoa a gente já sabe como é, né? A gente vê toda hora rosto de gente humana no nosso dia a dia. Então se tem algo que está um pouco fora do lugar, você percebe logo de cara quando você vê o desenho. Agora quando é um animal, é um pouco mais difícil da pessoa perceber. Então, ó, é até um pouco mais fácil em alguns aspectos. Nesse aspecto é mais fácil sim. Ele tem muitos detalhes aqui bem pequenininhos. Umas partes mais escuras, outras mais claras. Então, Fã Clube Tesb, eu tenho uma dica assim para iniciantes. Tem um curso que eu fiz, é totalmente gratuito e 100% online. Tá na minha bio o link, tá? Se você quiser participar dele,
É só você se inscrever lá e a gente vai te mandar os e-mails com as videoaulas. E aí, as videoaulas, elas vão ser enviadas por dia. E além do curso, né, eu coloco bastante dicas também para as pessoas que estão inscritas lá, então vale a pena. E além de que é de graça, né, então só tem a ganhar. Aí, já tá com cara de cervo já. Deixa eu dar um pouco mais deixar um pouco mais perto pra vocês verem um pouquinho melhor. Porque ele é bem pequenininho na folha, né? Geralmente eu faço uns desenhos mais grandões. Aí, já dá pra ver melhor assim. E agora eu tô naquela parte que é o rascunho do sombreado, né? Então é uma parte que é um pouco mais demorada, mas é uma parte que eu gosto bastante de fazer. E como é animal, é o rascunho mais com efeito de cabelo mesmo. Eu acho interessante porque animais, né, a gente meio que usa efeito de cabelo, que a gente usa pro cabelo do retrato da pessoa, assim. A gente usa meio que no desenho inteiro, porque o animal inteiro é feito de pelos, né? Aí. Essa parte aqui é um pouquinho mais escura e vai indo. E aí, Josi, tudo bem? E aí, David? Obrigado, viu? Ah, então, Tesby, eu vou mostrar o resultado sim. Toda live que eu faço aqui, vocês acompanham aqui, né? Quem quiser acompanhar o processo. E eu sempre depois eu posto o resultado final. Tem alguns que aconteceu já, acho que uma vez só, que eu não gostei de como ficou. Aí eu descartei o desenho. Mas a live fica lá salva. Um desenho que eu fiz essa semana, o do Peter Quill, que eu fiz ontem, eu fiz ele uma vez e eu não gostei do resultado. Aí eu descartei. Eu acho que eu fiz todo o rosto dele, o cabelo, todo o efeito do cabelo, mas aí ficou umas proporções meio fora. Aí eu não gostei, aí eu refiz. Aí eu esperei outro dia, né, pra dar uma descansada, né, aí eu refiz no outro dia. Desenho é isso, gente. Às vezes você tá meio desligado, às vezes você não percebe muito. E às vezes não sai tão bom quanto você queria que saísse, mas é normal. Aí já tá ficando com cara de cervo já. Aí o legal, como ele tem bastante pelo, quando eu for fazer o sombreado, eu não preciso fazer um sombreado tão lisinho, né? Como a gente geralmente faz com pele de pessoas humanas, né? De gente humana. Aí eu posso fazer mais rabiscado mesmo, porque é animal. E já dá aquela impressão de pelo já, né? Isso é que é legal. Geralmente eu não recomendo fazer efeito de pelo, de cabelo com lápis Bic, tá? O lápis Bic eu uso mais para sombrear, mas como aqui a gente tá na fase do rascunho ainda,
Então ele acaba sendo ideal para isso. Aí na hora que a gente for definir o pelo e tudo, aí eu vou usar provavelmente a lapiseira HB da Pentel. Uma lapiseira muito boa para fazer esse tipo de coisa. Eu digo provavelmente porque eu vou testando no meio do processo, né? Aí às vezes tem algo que eu achava que eu ia fazer de uma forma e acabo fazendo de outra. Tudo vai depender do processo, do que eu senti necessidade de fazer na hora, né? Aí, gente, deu uma desfocadinha um pouco porque a minha internet hoje tá um pouco bugada, mas daqui a pouco volta. Aí. Aí eu tô valorizando bastante o ambiente também, né, nesse desenho. Então, tem umas partes de árvore aqui que vão estar até na frente do próprio cervo. Então, eu não quero focar só no cervo, né, no caso. Aí já tá ficando com um cara de animal já. Aí. Não vou mentir, eu tava um pouco receoso aqui nessa live de tentar fazer isso daqui, porque é a primeira vez que eu tento fazer um cervo mais puxado pro realismo, né? Deu um friozinho na barriga de não tá conseguindo, de não conseguir fazer, e aqui é ao vivo, mas acho que no final das contas eu vou conseguir, já tá ficando com um resultado bem aceitável. E aí as pontinhas da orelha dele são bem escuras. Eu vou ter que pegar um outro lápis depois e escurecer um pouquinho mais. Só para dar uns retoques, né? Oi, o Williane, beleza? PHBR, obrigado, viu? Vamos ver como é que vai ficar. O legal de fazer as lives aqui é que sempre dá pra ver exatamente com 1 hora de desenho, né? Que geralmente a live é 1 hora. E aí dá pra perceber o tempo exato que eu faço cada desenho, né? Contando com essa 1 hora que eu faço aqui na live pra vocês. Aqui já tem um degradezinho, já posso aplicar aqui. Aí. Embaixo do olho dele é branco, né? Então vamos ter
tentar fazer assim. Na foto referência que eu tô vendo aqui, tem até umas partes que parece até que é meio verde o pelo dele. Tem muita mistura de cor aqui. Bem legal. Se fosse fazer colorido depois eu teria que usar bastante mistura. E aí, Jackson, beleza? Eu tô bem, Williane. Cansei um pouco, né, esse final de semana. Trabalhei um pouco também. Até ontem no domingo, né? Mas faz parte. Aí. E aí ele tem uns pelinhos aqui que são meio brancos aqui. Então, PHBR, se eu for colorir, eu iria colorir em pintura digital, mas eu não sei se eu vou colorir esse desenho, não. Eu quero valorizar mais o sombreado do grafite mesmo. Geralmente os desenhos que eu faço aqui na live, eu faço sombreado só do grafite mesmo. Porque às vezes quando eu faço o desenho digital, né, é legal, mas eu acho que o processo do desenho manual é mais legal de ver. Então é mais divertido pra mostrar aqui na live, entendeu? Porque o processo do digital, às vezes é muito complexo, eu não consigo explicar certinho o que eu tô fazendo. E aí acho que fica um pouco maçante. É por isso que eu prefiro sempre fazer o manual aqui na live. Aí agora eu já vou usar talvez o 2B para fazer esses pelinhos mais escuros aqui. Então, PHBR, o manual, às vezes eu prefiro também, mas eu acho que, por exemplo, se eu for fazer um trabalho, que é uma encomenda de alguma ilustração, para algum certo tipo de coisa, tipo, vamos supor, uma capa de um livro, sem sombra de dúvidas eu vou preferir o digital. Por quê? Porque o digital ele é mais prático e mais rápido de fazer. Então, para algum trabalho que eu estou sendo pago para fazer, que talvez tenha alguma alteração, com certeza o manual é 1000 vezes melhor. Aliás, o digital é 1000 vezes melhor. Porque para fazer alguma alteração ou para mudar alguma cor é muito mais fácil. O manual você teria um retrabalho enorme para fazer. Aí.
Agora eu tô pensando em pular logo pros chifres dele. Vai ser um pouco complicadinho, vamos ver aqui. Com bastante calma, um esboço. E aí, Luiz Santos, beleza? Gui 18, beleza? Salve! Tá. A única coisa que vai ser um pouco mais complicada aqui nos chifres é fazer a textura, né? Tem que parecer uma superfície mais dura. Então vamos ver como é que eu vou fazer isso daqui. Aí, Luiz Santos, obrigado, viu? Ó, gente, então, ó, uma coisa legal pra mostrar pra vocês aqui. Vocês notaram que pra fazer os detalhes mais pequenininhos do chifre, eu mudei o ângulo do lápis, eu segurei ele mais assim, ó. Sendo que pra fazer a sombra mais clarinha, eu seguro mais deitado, assim. É uma dica aí pra vocês. Pra fazer detalhes pequenos, geralmente é mais fácil se você segurar o lápis mais reto, assim. E para fazer o sombreado em áreas maiores, o lápis mais deitado facilita. Aí. Agora eu já vou pular para o outro chifre. Tem uma textura quase de um tronco de árvore, né? O chifre dele. Exatamente, a textura de um tronco de árvore. Esse aqui é um pouquinho tortinho. E aí, Williane, então, eu respondo sim. Eu vou procurar você assim que terminar a live, beleza? Gente, o meu direct, ele tá lotado. Faz muito tempo que ele tá lotado, então eu realmente não tô conseguindo responder todo mundo. Tá bem difícil. Mas eu tô tentando aí, né? Aí depois eu vou procurar o Williane na caixa do direct. Então, aquele é uma textura mais de árvore, né, o chifre dele, mas ao mesmo tempo ele é bem clarinho, então
tá bem assim, diferente do que eu tô acostumado a fazer, né? Aí depois eu vou aplicar outro lápis para deixar os tons mais escuros, né? E aí, Doce Luca BR, beleza? Matheus Gonçalves, e aí? Então, eu comecei a desenhar, PHBR, eu comecei a desenhar, na verdade eu desenho desde criança. Só que eu comecei a estudar desenho e querer, assim, me profissionalizar com 12 anos. Eu comecei a fazer curso, né? E me ajudou muito, muito. E aí, desde então, eu nunca mais parei de estudar, né? E até hoje, eu continuo estudando. O legal do desenho é que é um estudo contínuo, né? Você nunca tá realmente satisfeito. E aí você vai evoluindo cada dia mais. É legal que você fica cada vez mais qualificado para fazer vários tipos de trabalho. E, gente, o mercado de trabalho para ilustração, para desenho, tá crescendo bastante. Aqui no Brasil, inclusive. Eu vejo muita pessoa falando assim, que o Brasil não dá muita oportunidade. E assim, claro que poderia melhorar, né? O mercado para artistas, para desenhistas. Mas ele já está bem melhor do que, por exemplo, quando eu me formei. Quando eu me formei foi bem difícil para eu conseguir um trabalho nessa área. Hoje em dia já tem muito mais mercado por aí. Então tá melhorando. Tem países que são bem piores. Aí é legal, né? Que, tipo assim, tem muito desenhista novo que vem me chamar no direct e fala assim, eu não sei eu posso falar pros meus pais que eu quero ser desenhista e tudo, que eles acham que não vai dar em nada. Mas, gente, ó, quando vocês forem falar com os pais, eu tenho umas dicas, ó. Sejam bem específicos na hora de você falar. E pega lá o computador, o celular, mostra em sites que existe esse mercado. Ó, eu quero fazer ilustração para livro. Aí mostra lá editoras que você pode mais pra frente mandar seu currículo, essas coisas. Aí eles vão te apoiar muito mais, né? Até porque eles só falam que não vai dar dinheiro, tá? Porque eles querem o melhor pra você, né? Então. Aí é questão de estudo. Só continuar praticando, que aí você consegue. Bastante estudo, bastante dedicação, e aí você consegue. Aí já tá bastante... O sombreado do cervo aqui acho que já ficou bem como eu queria que ficasse. Agora vamos fazer um pouco do fundo. Então, a imagem que eu tô usando de referência, né? Tem bastante parte que tá bem desfocado no fundo, né? Aí eu vou tentar passar isso aqui pro desenho também. Colocar as coisas mais de frente, mais focada, né? E aí, ó, é que não dá pra ver aqui
no esboço que eu fiz bem clarinho, mas tem um outro cervo aqui, só que ele tá totalmente desfocado. Então eu vou fazer só a parte da sombra dele, só. E além disso tem umas florzinhas por aqui. Inclusive tem algumas partes aqui na frente que não dá muito pra perceber o que é. Aí eu vou meio que inventar um sombreado aqui só pra ocupar o espaço, né? O que eu mais achei difícil de fazer... o desenho que eu mais achei difícil de fazer é... Depois você procura no meu feed. Eu fiz a coleção das princesas da Disney. Demorou pra caramba, porque eu queria que ficasse assim, o mais perfeito possível, né? Porque eu gosto bastante das princesas da Disney. Aí acho que foi uns 2 meses que eu levei pra fazer. Não, acho que foi 1 mês. Só que aí eu fiz em votação, né? Eu fiz várias enquetes aqui no Instagram e as pessoas votaram quais que elas queriam que eu fizesse, assim, em qual ordem, né? Foi bem legal. E aí foi o desenho que foi bem difícil, mas eu gostei bastante de fazer. Tá no meu feed e nos stories chamado Coleções. Depois você procura lá. Inclusive, quando eu tiver tempo, né? Eu vou fazer outras coleções, né? Com algum tema bem legal, de alguma série, alguma coisa. Pra fazer e fazer as votações também, né? Que vocês gostam bastante disso. Ó, pra quem tá se perguntando por que eu peguei uma folha em branco, eu deixo sempre apoiado aqui pra não borrar, porque, ó, eu tava desenhando, agora minha mão já tá começando a ficar com grafite. E aí se eu apoiar no desenho vai sujar, né? Então eu pego sempre uma folha em branco e pra servir de apoio, assim não suja o desenho. Ó, notem que o lápis que eu mais usei no desenho inteiro foi o Bic. Eu só usei o da Faber-Castell para fazer alguns detalhes. É aquela coisa, gente. Os materiais mais acessíveis são os que mais ajudam, por incrível que pareça. É óbvio que se você pegar o material que é mais caro e tudo, vai ajudar, vai, mas não é totalmente necessário, né? Por exemplo, eu tô com vários lápis aqui da Faber-Castell, mas o que eu mais tô usando é o Bic. Ah, então, Tesby, eu faço caricatura sim. Só que aquele perfil mais engraçadinho, aquele que geralmente fazem, né, os caricaturistas, eu não sou muito bom nisso. De exagerar, de ficar engraçadinha a pessoa, eu não consigo muito. Mas eu faço sim. O que eu mais faço em estilizado, né, é pessoas em formato de Funko Pop. Não sei se você conhece os bonecos Funko Pop. Eu já fiz em bastante evento. Eu desenhava a pessoa ao vivo e transformava ela em um Funko Pop. Era bem legal fazer esse tipo de caricatura. PHBR, eu assisto... Assim, eu não assisto hoje em dia porque eu não tenho muito tempo, mas... Antigamente eu assistia bastante Full Metal, Naruto e Bleach. Gostava? Nossa, o Full Metal Alchemist Brotherhood pra mim é o mais legal que tem.
Até hoje eu nunca esqueci da história, é bem legal. E aí, Gabriel? Ah, obrigado, viu? Então vamos lá, eu vou tentar fazer aqui um pouco da sombra do outro cervo, né? Não vai dar tempo de fazer muito o fundo nessa live, porque vai dar mais de 1 hora que eu tô aqui. Mas vamos lá, vou tentar fazer aqui meio que a silhueta dele. Porque, como eu disse, tá bem desfocado na foto, né? Então quero tentar replicar esse efeito no desenho. Aí, por exemplo, se eu estivesse fazendo um desenho digital, com certeza eu faria... eu desenharia o cervo aqui inteiro, depois eu desfocaria de modo automático, né, no Photoshop. Mas como aqui é o manual, eu vou ter que achar algum jeito de fazer no manual mesmo. Aqui tem mais umas florzinhas. Uma coisa que vai me ajudar bastante aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar ainda nessa live aqui, mas o papel higiênico para esfumaçar essa parte aqui. Aí sim eu vou conseguir fazer um desfoque mais verossímil, né? Ó, agora eu tô trabalhando bastante com sombreado claro, né? E para fazer esse tipo de sombreado claro, pode notar que eu tô segurando o lápis bem longe da ponta e bem deitado. Ajuda muito você segurar o lápis na posição... Não vou dizer que é correta, porque às vezes você pode ter facilidade com algum outro tipo de posição. Mas ajuda você segurar de forma diferente, né? Tem bastante desenhista iniciante que às vezes eles desenham, eles vão desenhar, eles seguram o lápis e tentam fazer igual eles escrevem, sabe? Só que é diferente, porque quando você escreve você está repetindo formas que você memorizou na sua cabeça. Desenho não, é outro tipo de construção, né? E aí é bem diferente de quando você vai escrever. Então não é a mesma coisa para segurar o lápis, etc. Notem que é uma forma bem mais abstrata aqui no fundo, porque é só a sombra mesmo. Deixa eu logo dar uma apagada aqui, ó.
Ó, essas florzinhas aqui, eu não tô fazendo exatamente como eu tô vendo na foto, né? Mas eu sei que tem bastante delas aqui. Às vezes eu faço mais criando mesmo. Porque eu acho legal você tentar replicar o que você vê, mas não virar um escravo da foto que você tá fazendo. Assim, claro que se você quiser fazer hiperrealista e totalmente fiel, óbvio que você vai realmente virar um escravo da foto que você tá tentando replicar. Mas aqui, como não precisa, às vezes eu crio alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, só pra facilitar. E é legal que fica com um pouco mais de liberdade artística, né, pra fazer o desenho. Acaba que esse sombreado aqui do fundo vai ser um pouco mais simples, porque como tá desfocado, eu vou fazer bem mais abstrato, né? Então tem umas árvores aqui que eu vou fazer só o sombreado delas também, igual eu fiz com o segundo cervo, né? E aí, Júnior Caricaturas? Valeu! Acho legal esse Instagram, Júnior Caricaturas. É legal que esse tipo de ambientação, né, já vai enchendo a imagem. Quanto mais elemento você coloca, mais rica em detalhes a imagem fica, né? Isso é bem legal. Vou apagar um pouco aqui o sombreado do cervo, só para dar um destaque a mais. Aí. Aí agora é só continuar. Então agora eu vou ter que fazer todo o sombreado do resto aqui, né? E aí eu mostro pra vocês o resultado. Já vai dar 1 hora de live aqui, gente. Então o Instagram vai derrubar automático se eu ficar mais. Pra quem acompanhou até aqui, obrigado. Eu gostei muito de como ficou o resultado até agora. E vamos ver como vai ficar no final. Assim que eu terminar eu posto pra vocês verem. E é isso aí, gente. Até a próxima live. Obrigado pra quem acompanhou até aqui.